Seja bem-vindo, estamos de regresso aqui ao programa Em Busca da Verdade. Ora, nos primeiros 6 capítulos nós estivemos a estudar essencialmente histórias cheias de significado que aconteceram na vida de Daniel, dos seus amigos, com os quais muito aprendemos para a nossa vida prática. Estes últimos 6 capítulos agora são sobretudo de natureza profética ou mesmo apocalíptica. Logo, nos primeiros versículos, nós começamos a descobrir que precisamos de ter algumas chaves para podermos compreender a linguagem simbólica. Esta linguagem, muitas vezes chamada apocalíptica. É por isso que, neste estudo, chegamos ao coração do livro de Daniel. E para isso, obviamente, precisamos de entender toda uma nova estrutura profética que nos vai ajudar a compreender o que Deus revelou a este homem. Esta profecia em particular, que hoje vamos iniciar o seu estudo, nem o vamos terminar, ela foi revelada ao profeta Daniel por volta do ano 553 a.C. Daniel teria nesta altura por volta dos 70 anos. Estávamos, portanto, aqui a 14 anos da queda do Império Babilónico e inicia-se assim com este estudo e esta parte onde agora vamos incidir o nosso estudo, a segunda parte, como dizia, profética do livro de Daniel. Talvez se recorde, aqueles que já tiveram oportunidade de ver os episódios anteriores, se não foi o seu caso, pode sempre voltar aos canais da Novo Tempo para ver precisamente os 7 episódios anteriores, mas dizia que quando iniciámos este estudo sobre o livro de Daniel, referimos já várias vezes precisamente a essas duas distintas partes, a histórica e a profética. Ora, as histórias do livro de Daniel, elas ajudam-nos a perceber como devemos agir e viver, particularmente no tempo do fim. Mas as revelações proféticas dizem-nos o que acontece ou vai acontecer durante diferentes períodos da história da Terra, particularmente no tempo do fim, ou seja, um tempo de especial importância profética. O capítulo 7, que hoje vamos começar a estudar, podemos dizer que é um dos mais interessantes de todo o livro de Daniel, embora seja sempre difícil fazer este comparativo, não é? Mas a verdade é que o capítulo 7 está precisamente a meio do livro e, portanto, nesse sentido, é a primeira visão que é dada diretamente a Daniel. Sim, não me enganei, estou a falar da primeira visão que nós temos registada como tendo sido dada a Daniel. Recorde-se, por exemplo, que em Daniel, no capítulo 2 do profeta, que nós já estudamos deste livro, foi Nabucodonosor que recebeu um sonho. E esse sonho, obviamente, tinha uma estátua, tivemos a oportunidade de estudar aqui, não só nesse episódio, como já nos referimos a ela noutros episódios. Qual foi o papel de Daniel, então? Daniel foi o intérprete, mas não foi ele que recebeu a revelação. Os símbolos, já em Daniel 4, foi também, mais uma vez, Nabucodonosor que teve o sonho daquela árvore. Daniel foi, mais uma vez, o intérprete. Em Daniel, no capítulo 5, o que é que vamos encontrar? Outra revelação profética, com certeza. Aquela mão que escreveu na parede. Uma história extraordinária. Ora, Daniel veio interpretar a escrita nessa parede. Mas aqui é diferente. Através de Daniel, Deus vai revelar o futuro. E para analisar estas profecias, obviamente nós temos muitos pormenores que são históricos, propriamente, e por isso vamos dividir este estudo do capítulo 7 em 2 episódios. Então, o primeiro versículo do capítulo 7, o que é que vai fazer? Vai localizar-nos no tempo, ou seja, vai nos dar o momento em que foi transmitida esta mensagem a Daniel. E por isso, quando chegamos ao primeiro versículo, vamos continuar a fazer como até aqui, a acompanhar quase versículo a versículo, neste caso mais um capítulo. Vamos então ao início do capítulo 7 de Daniel. Diz o texto: no primeiro ano de Belshazar, rei de Babilónia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Diz-nos, portanto, que foi no primeiro ano de Belshazar, o último rei de Babilónia. Belshazar começou a reinar por volta do ano
554, 553 a.C. Faltavam, portanto, apenas alguns anos para se cumprir o sonho da estátua de Nabucodonosor e Babilónia ser então substituída pela Medo-Pérsia. Talvez seja importante, aliás, salientar aqui um aspecto muito importante. A relação de Daniel com Deus, ela não tinha perdido vigor nem tinha arrefecido ao longo dos anos, isso nós sabemos. Pelo contrário, tinha-se tornado mais forte, ao ponto de Deus começar a dar visões mais importantes quando ele já estava mais entrado na sua idade. Portanto, o profeta Daniel, agora um homem já com idade, com à volta de 70 anos, estava a dormir na sua cama e Deus envia-lhe um sonho profético, ou seja, uma revelação sobre o futuro da história. Esta profecia vai desenvolver-se e vai entrar em pormenor depois num sonho que nós já estudamos, o sonho de Daniel 2, a tal estátua composta por vários metais. A título de, talvez um parênteses, o livro de Daniel ele tem podemos dizer, quatro esboços básicos proféticos. Vamos tentar entender isto. Temos o capítulo 2, o capítulo 7, o que estamos a estudar hoje, depois os capítulos 8 e 9 em conjunto e, finalmente, os capítulos 10 até ao 12. Cada um destes esboços básicos no fundo, sobre os mesmos factos ou mesmo período de tempo. No entanto, cada um deles acrescenta pormenores ao esboço anterior. É como se a imagem fosse ficando cada vez mais clara. Mas vejamos então o que é que o texto nos continua a dizer. Que falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Provavelmente a primeira coisa que causa algum espanto quando lemos um texto como este é a linguagem utilizada pelo profeta. Ele fala de ventos, fala de mar, fala de animais ferozes. É evidente, uma pessoa, quando lê um texto como este pela primeira vez, vai perguntar-se o que é que isto quer dizer. Muitas pessoas acham que a profecia bíblica é impossível de entender porque ela usa uma linguagem às vezes incompreensível, quase indecifrável. Mas vamos tentar perceber que não é assim. Por isso é que antes de avançar, talvez seja importante fazer aqui uma pequena pausa, ou se quiser uma pequena recapitulação. E vamos recapitular o quê? Que temos algumas chaves proféticas que são muito importantes. Primeiro, com o capítulo 7, nós iniciamos a segunda parte do livro de Daniel. A seguir, o capítulo 7 é o coração do livro, está no seu centro. Depois dizer ainda que os primeiros 6 capítulos são históricos, os últimos 6 mudam de estilo, são agora de natureza apocalíptica e por isso, por serem apocalípticos, é que aparecem estes animais fantásticos que desfilam e que vão ser usados, portanto, como vários símbolos. Outro aspecto importante é que a cronologia do livro, ou seja, a sequência no tempo, ela é interrompida. Ou seja, nós no capítulo 6, que estudámos, por exemplo, no nosso último episódio, já estávamos no tempo dos persas, neste caso com Dario, agora a cronologia é interrompida e, portanto, voltamos ao tempo de Belshazzar. Isto significa, portanto, o quê? Que houve uma paragem no tempo, se quiser, nessa sequência cronológica. Como eu dizia há pouco, nós que já estudamos partes do livro que estavam precisamente no tempo de Dario, e portanto isto é o mesmo que dizer que Babilónia já tinha caído, agora vamos, ao chegar ao capítulo 7, voltamos atrás no tempo. E é importante termos alguma noção disto para que não haja aqui nenhuma baralhação, especialmente para quem tem estado a assistir e a acompanhar todos os episódios. Quando falamos de Belshazzar, falamos do neto de Nabucodonosor, portanto, rei de Babilónia. Agora, quando voltamos ao texto que lemos há pouco, notamos que existiram alguns elementos, talvez um pouco estranhos, na linguagem de Daniel, que ele usou naquelas imagens que viu no seu sonho. Estamos a falar de ventos, de animais ferozes ou de mar. Este tipo de linguagem, que é uma linguagem profética, ela pode ser chamada como uma linguagem simbólica ou apocalíptica. Porquê? Porque usa símbolos
para representar realidades. Ou seja, quando Daniel está a ver mares, animais, de facto, a mensagem que Deus lhe está a transmitir não é sobre animais, é uma mensagem sobre outra realidade. Por isso é que a pergunta-chave para entender qualquer mensagem profética é a seguinte: o que é que querem dizer estes símbolos? Ora, um dos princípios basilares para a interpretação bíblica, o que é que nos diz? Que a Bíblia se explica a si mesma. Isto quer dizer que é a própria Bíblia que dá a chave para entendermos o significado destes símbolos que são usados por Daniel. Vamos então ver alguns destes exemplos. Vejamos o primeiro, ventos. A profecia fala-nos de ventos. Ora, em Jeremias 49, a partir do versículo 36 até ao 38, nós temos a resposta. O que é que significam ventos na profecia? Vou precisamente partilhar o texto que diz o seguinte: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los, e porei no meu trono. Portanto, o que é que percebemos? Que o primeiro símbolo está explicado. Quando a Bíblia, na profecia, fala de ventos, eles representam guerras, destruição e confrontos. Vamos ao segundo símbolo. Um outro símbolo muito importante é o que tem a ver com o mar. O que é que significa o mar? Se quiser, águas ou muitas águas. Encontramos então, dentro do tal princípio que a Bíblia se explica a si mesma, encontramos em Apocalipse, no capítulo 17 e no versículo 15, neste último livro da Bíblia, este por excelência, o livro apocalíptico da Bíblia, e temos então aqui a segunda chave para interpretarmos a profecia. Ora, então o que é que diz o profeta João em Apocalipse? Ele disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, o mar significa precisamente povos, nações, línguas ou multidões. Depois, temos um outro símbolo, também muito usado na profecia, que é muito importante, são animais, particularmente animais ferozes, como líamos há pouco. Vejamos que em Daniel 7 e no versículo 17, nós temos propriamente a explicação que é o próprio profeta, Daniel, aliás, que dá para este símbolo. Ora, o que é que lemos ali? Que estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Portanto, temos aqui uma terceira chave para desvendarmos o segredo da linguagem, assim um pouco estranha à partida, utilizada pelo profeta. Portanto, animais, particularmente animais ferozes, mas os animais em geral são reinos e impérios. Mais à frente, vamos apanhar isto no capítulo 8, vamos ter um outro símbolo importante, chifres ou pontas. Então, mais vale aproveitarmos já para descobrir o que é que isto significa. Por isso, quando lemos no capítulo 8 e no versículo 21, diz que o bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro desses reis. Portanto, os chifres ou as pontas, na profecia, elas representam o quê? Poderes ou grandes potências ou reinos. Um outro símbolo que aparece também aqui no início do capítulo 7, que temos que tentar entender, são asas. Especialmente animais terrestres, que não seria natural, que aparecem com asas. O que é que isto significa? Podemos ver a resposta, porque a Bíblia nos dá precisamente esta resposta no livro de Abacuque. O profeta Abacuque, os versículos 6 até o 8, dizem o seguinte: eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos, note bem agora, são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Então, percebemos
nesta linguagem, também ela metafórica, profética, que as asas representam rapidez ou velocidade. Ora, falta-nos então analisar ainda um último símbolo que também é muito interessante e que tem a ver com a utilização do número 4. Podemos ver que na Bíblia há um significado coerente cada vez que encontramos este número, que podemos identificar a partir do profeta, agora o profeta Isaías, no capítulo 11, quando ele diz o seguinte, no versículo 12: levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. 4 confins da terra. Então aqui está. O número 4 na Bíblia, ele significa o quê? Totalidade. Cada vez que aparecem 4, é como se estivéssemos a dizer todos. Então, agora, tendo em vista este quadro profético e estes símbolos bem estabelecidos, voltemos então ao sonho do profeta Daniel. Para termos uma panorâmica geral da profecia, nós vamos fazer o seguinte, que é ler os versículos 2 até ao versículo 7. Eu proponho-lhe agora fazer o seguinte, vamos fazer aqui um pouco diferente, neste caso, ler diretamente aqui da nossa Bíblia. Eu vou folhear aqui a minha Bíblia, estamos, portanto, no capítulo 7, e vamos ler aqui a partir do versículo 2, vamos ler até ao versículo 7, ficamos com uma ideia geral. Então, ouça com atenção ou acompanhe-me na leitura. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Ok, então o que é que vemos aqui? Que Daniel descreve aquilo que ele viu. Um mar tempestuoso com ventos fortes e das ondas revoltas. Ele vê então surgir 4 animais um após o outro, todos eles diferentes, totalmente diferentes. Primeiro vê um leão com asas, depois um urso com 3 costelas na boca e apoiado apenas numa das patas da frente. Depois vê sair do mar um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E por fim surge um 4º animal tão terrível e feroz que Daniel nem consegue dar-lhe um nome. Este animal, ele diz que destruía tudo no seu caminho, tinha dentes de ferro e talvez uma coisa ainda mais estranha. Na cabeça tinha 10 pontas ou 10 chifres. Se tentássemos perceber o sonho sem termos o código ou as chaves, obviamente íamos dizer, bom, isto é impossível, é só um exercício de curiosidade. Mas nada do que está escrito faria sentido dessa forma, mas quando aplicamos as chaves, que ainda há pouco estivemos a ver as chaves de interpretação dos códigos proféticos na Bíblia, as coisas mudam de figura. Porquê? Porque os ventos representam lutas ou guerras ou contendas, porque o mar representa povos ou nações, porque os animais representam reinos ou impérios. Então, nós temos uma explicação muito clara. Daniel vê no seu sonho o que é, na verdade, lutas, guerras e contendas entre as nações, e dessas nações vão surgir 4 impérios. Cada um desses impérios vai ter características únicas ou especiais. Isto é extraordinário. Esta é a maravilha de estudar a profecia. Mas a visão ainda não acabou.
E por isso nós podemos continuar aqui um pouco mais a nossa leitura. Eu vou ler, aliás, agora aqui apenas o versículo 8 do capítulo 7 de Daniel, que diz o seguinte: estando eu considerando as pontas, ou os chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então o que é que aconteceu aqui? Enquanto o profeta olha, agora a sua atenção vai ser atraída para alguma coisa especial que vai acontecer. Na cabeça deste quarto animal, entre as 10 pontas, surge uma outra ponta diferente das primeiras e que provoca o quê? Destruição das 3 pontas anteriores. Mas mais ainda, esta ponta, ou este chifre, tinha olhos, como os olhos de um homem, como dizia o texto, e tinha também uma boca. Essa boca falava com pompa, com eloquência. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Portanto, o texto diz-nos que os outros animais perderam o seu domínio, agora governava o quarto animal. Um após outro, os outros animais são vencidos e substituídos pelo poder vencedor, até que se chega ao tal animal terrível e espantoso. No entanto, apesar de vencidos, esses povos não desapareceram completamente. Eles continuam a existir e, como veremos, aliás, mais tarde, eles só vão ser destruídos quando o quarto animal for finalmente destruído. Mas o profeta, ele continua a descrever o sonho que viu. E por isso, aí, podemos ler precisamente esses versículos, agora o 13 e o 14 aqui na nossa Bíblia. O que é que diz o texto? Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino, o único, que não será destruído. Enquanto assiste em visão ao fim deste poderio dos reinos deste mundo e ao fim do poder que é representado pelaquela ponta pequena, como consequência do fim do juízo celestial, que vimos há pouco, quando os livros foram abertos, o profeta agora vê algo espantoso. Ele vê um ser majestoso que ele vai comparar ao Filho do Homem, é este o título que lhe é dado. E o que é que acontece a este Filho do Homem? Ele aproxima-se nas nuvens do céu e ele dirige-se ao ancião que está sentado no trono. Este ser tem uma glória incomparável que o texto nos diz é que ele vai receber domínio, honra e reino. Para quê? Para que todos os povos o sirvam. E Daniel ainda acrescenta um pormenor muito importante. É que este domínio do Filho do Homem será eterno e o seu reino nunca mais será destruído. É aqui que termina esta visão. Só que ainda não terminamos, claro, de interpretar. Nós, basicamente, lemos a descrição. Então, é isto que precisamos de fazer. Porque é surpreendente e, ao mesmo tempo, tão interessante olhar para esta realidade. Por isso, vamos continuar à procura de conseguir interpretar. Se nós, quando lemos estas descrições, ficamos meio espantados, quem sabe algumas pessoas até possam ficar um pouco atónitas ao ler estas visões, que são extraordinárias, mas têm detalhes quase do domínio do surreal. Agora, imagina então, que nós estamos a ler uma descrição do sonho que um homem teve, imagina o que é que sentiu Daniel, ele próprio, que viu estas coisas, quase que as presenciou, com todos estes detalhes. É por isso que não admira que o próprio texto, seja ele, Daniel, que vá dizer o seguinte, no versículo 15, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Ou seja, mesmo o profeta, ele não entendia o que é que significava esta visão. E, portanto, ele precisou de ajuda para entender. E o que é que fez? Pediu-a a alguém. Certamente um anjo de Deus que estava presente, e ele pediu-lhe que lhe fosse explicado o significado de tudo aquilo que ele tinha visto. Aliás, veremos depois nos capítulos 8 e 9, quando os estudarmos, que há um anjo que vem da parte de Deus com a explicação destas visões
que Daniel não entende. E esse anjo vai explicar a visão, vai explicar o significado de tudo aquilo que o profeta tinha visto. Portanto, agora começa precisamente a explicação desta profecia que tem esta dimensão simbólica. Lembre-se do seguinte, nós estamos no 6º século antes de Cristo. Estamos ainda, portanto, como eu já disse, no tempo de Babilónia, quando Belshazzar ainda era o rei. Podemos, aliás, ler precisamente isso, quando começamos a ler a interpretação. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Recorde-se que o profeta viu, e esta expressão de que o profeta viu, aliás, tem uma curiosidade que numa das traduções, das muitas traduções que encontramos na Bíblia, a chamada TIC, que é a tradução interconfessional, ela diz, essa tradução traduz literalmente por 4 impérios. Portanto, aqueles animais ferozes ou terríveis, eles representam precisamente 4 impérios que surgiriam um após o outro, onde, obviamente, impérios surgem na arena da história da civilização, graças a todas as lutas e contendas, guerras que vão existindo entre esses povos. Mas esses impérios de construção humana chegariam ao fim. E quando isso acontecesse, então o que nos diz é que seria estabelecido para sempre o reino eterno de Deus. Por isso é que no versículo 18, o que é que o texto nos vai dizer? Que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Isto quer dizer que o reino de Deus será estabelecido e não será destruído. E aqueles que forem fiéis a Deus, aqueles que permanecerem ao seu lado, são esses que aqui são chamados como santos, esses receberão esse reino eterno e viverão nele para sempre. Cá temos então, no centro da profecia, é revelada a vinda de Jesus a esta terra. Permita-me ainda voltar um pouco atrás, porque certamente teremos interesse aqui numa explicação mais pormenorizada dos animais e do que eles representam. É claro que o nosso estudo não ficaria completo se nós não dessemos esta explicação, porque ela é fundamental para a compreensão da profecia. Então podemos agora olhar com um pouco mais de pormenor o que é que significa cada um destes animais com as suas características. Então, o texto diz-nos, revendo, que estes 4 animais representavam 4 reis ou reinos que surgiriam na Terra. Recordem-se que podemos pensar, quando lembramos do capítulo 2 de Daniel, em que o sonho da estátua de Nabucodonosor nos permitiu estudar como que um resumo da história política da humanidade, que foi desde onde ou quando, desde o tempo de Babilónia, e que no caso ela se prolongaria até os tempos do fim. Ora, quantos impérios é que estavam representados nessa estátua? Precisamente 4. E agora, no capítulo 7, Daniel vê surgir quantos animais? Outra vez, o mesmo número, 4 animais. Ora, como já explicámos há pouco, as 4 profecias do livro de Daniel, capítulo 2, depois capítulo 7, depois capítulos 8 e 9, e depois 10 a 12, elas cobrem precisamente o mesmo período de tempo, a história humana. Mas cada um destas visões vai nos dando mais pormenores do que a visão anterior, no caso do que os capítulos. Sendo assim, o que é que nós temos aqui? Que os 4 animais do capítulo 7, e agora é muito importante compreender isto, eles vão representar o mesmo que os 4 metais da estátua do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Vamos analisar se isto é verdade ou não. Então veja comigo. Na cabeça da estátua de Daniel, nós temos ali uma representação nessa cabeça. E ela representava o quê? Precisamente através do ouro. Ela representava, na antiguidade, nós sabemos que o ouro era o rei dos metais, o mais precioso. Então, na visão dos animais, o primeiro a surgir é precisamente o leão, que é considerado o quê? O rei dos animais. Portanto, tanto o ouro na estátua do capítulo 2, como o leão agora aqui no capítulo 7, eles vão representar o Império de Babilónia, com a sua riqueza, com a sua força. As asas de águia
vão representar então o quê? Como já dissemos, a rapidez da movimentação dos exércitos, precisamente, do Império. Podemos ver, talvez seja útil, podemos analisar uma representação aproximada do Império de Babilónia. Este Império, lá está, simbolizado pelo ouro, no capítulo 2, e aqui pelo leão, no capítulo 7. Ficamos com uma noção da dimensão de Babilónia. Era um grande império, um império extraordinário para o seu tempo, o maior até então, mas seguramente que ainda vamos ter impérios muito maior. Agora, em seguida, vamos ter o quê? Na estátua tínhamos o peito e os braços que eram de prata, que representavam precisamente o Império Medo-Pérsia, que existiu entre 539 e 331 a.C. Agora, no capítulo 7, este segundo período vai aparecer na forma de um animal, que é precisamente o urso. Ele tem estas características, tem 3 costelas na boca e tem uma pata dianteira que está levantada. Assim como a prata era um metal inferior ao ouro, o Império Medo-Persa também foi um império inferior. Inferior em quê? Em esplendor e em riqueza, porque a Babilónia era um império, nesse aspecto, muito mais extraordinário. No entanto, o Império Medo-Persa era um império mais vasto. Tal como o peito e os braços, obviamente, são mais vastos do que a cabeça. Por isso, o urso é um animal mais lento do que o leão, e lembre-se também de um pormenor, não tinha asas. É um animal inferior ao leão, mas maior, mais extenso do que ele. Portanto, ter uma pata levantada, ainda temos também esse detalhe, que significa que o Império Medo-Persa inicialmente era formado por 2 povos, os medos e os persas, mas que passaria a ser dominado por um só deles. E por isso a história demonstra exatamente isso, que os persas acabaram por dominar. Já as 3 costelas na boca, elas representam 3 povos que acabaram por ser vencidos quando o Império Medo-Persa se formou. Ora, então temos o urso, que representa o Império Medo-Persa. E nós podemos, olhando para um mapa, conseguir entender como existiram precisamente estes 3 povos que foram vencidos quando o Império Medo-Persa se formou. A Lídia, o Egito e a Líbia. E isto ajuda-nos a compreender o que é precisamente a tal noção das 3 costelas na boca. Então, podemos olhar aqui uma representação aproximada, em termos de extensão terrestre, do que era a extensão do Império Medo-Persa. O Império, para caracterizá-lo, para quem não vê a imagem, que é um império muito mais vasto do que o Império Babilónico. Mas continuamos e vamos para o terceiro animal, que era um leopardo, lembrando o que dizia então a profecia, Daniel 7, um leopardo com estas características, 4 cabeças e 4 asas. Portanto, mais uma vez, para a nossa realidade, um animal estranho. Na estátua, o que é que nós tínhamos? Na estátua do capítulo 2, que estamos a fazer a comparação, tínhamos o cobre. E o que é que representava? Qual era a nação ou o império? Precisamente o Império Grego, a Grécia. O leopardo é o terceiro animal, portanto, ele vai representar também a Grécia. Ora, como o cobre é inferior à prata e ao ouro, assim também o leopardo é um animal inferior ao urso e ao leão. Quer na sua corpulência, digamos, na sua força física e também no seu aspecto. No entanto, o leopardo tem algo que é fora do vulgar. Neste caso, ele tem 4 asas. Ora, nós já vimos, tivemos a analisar há pouco, as asas, na profecia, o que é que representam? Ainda se recorda? Asas são rapidez ou velocidade. Portanto, o que é que podemos perceber? Que o leopardo, ele já é por si mesmo um animal bastante ágil, sabemos, rápido, muito mais rápido, por exemplo, do que o leão ou do que o urso. Mas, se lhe colocarmos agora asas, então, obviamente, será um animal rapidíssimo. E é muito interessante a forma como Deus vai usar aqui o leopardo para representar ou descrever precisamente o Império da Grécia. Porque o Império Grego foi um dos impérios que demorou menos tempo a construir. Pensemos em Alexandre Magno, o grande responsável
pelos grandes avanços deste império. Quando Alexandre morreu, aos 33 anos apenas, ele já tinha nas mãos, sob o seu domínio, o maior império alguma vez existente até então. E isto aconteceu durante quanto tempo? Apenas 10 anos, para ele conquistar o que já era o imenso império Medo-Pérsia. E, portanto, aqui temos precisamente esta ideia de rapidez, de velocidade de conquista, que é representada por estas duas coisas na visão, pela rapidez do leopardo e pelas suas asas. Mas depois também temos ainda a referência aqui às 4 cabeças. Essas 4 cabeças, elas representam os 4 generais de Alexandre que depois vieram a suceder-lhe, porque ele morreu realmente muito cedo. Ora, em apenas 3 batalhas, isto aconteceu em que batalhas? Precisamente a batalha de Grânico, de Isso e de Arbela, Alexandre destroçou os enormes exércitos medo-persas. Aliás, há um detalhe aqui muito interessante. A história registra que Alexandre era um comandante militar muito astuto e muito hábil, e por isso, com apenas 30 mil soldados, tanto quanto a história conseguiu registar, ele venceu o exército medo-persa, que se estima que tivesse à volta de 1 milhão de homens. E aqui vemos mais algumas características então do leopardo: a astúcia, a agilidade. O armamento e as armaduras dos medo-persas eram muito pesados, os seus movimentos eram lentos, lá está, como um urso, que está muito longe da agilidade do leopardo, enquanto os gregos eram mais leves e os seus movimentos eram muito mais rápidos. Podemos também analisar uma aproximação mais ou menos daquilo que poderia ser a extensão do Império Grego de Alexandre depois de ter conquistado o Império de Medo-Persa. Lembre-se que já hoje aqui mencionei que as 4 cabeças do leopardo representavam os 4 generais que vieram a suceder a Alexandre quando este morreu, aos 33 anos. Ora, estes generais, quem foram? Precisamente Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E eles dividiram o Império Grego em 4 áreas, 4 territórios, ficando cada um deles com uma área. E por isso, Lisímaco ficou precisamente com a Trácia e uma parte da Ásia Menor, Cassandro com a Macedónia, Ptolomeu com o Egito, particularmente, também algumas zonas da Palestina, e Seleuco com a Síria e a parte da Ásia Oriental. Portanto, podemos ter uma ideia das áreas que correspondem a cada um destes generais quando olhamos precisamente para estas imagens que lhe proponho. Temos a área de Cassandro, a área que foi dominada por Lisímaco, Seleuco, que era uma área em termos de território bastante maior, a que ficou dominada pelo general Seleuco, e depois, um pouco mais a sul, a área dominada por Ptolomeu. Então, até aqui, vimos que há uma correspondência perfeita entre quê? Entre os símbolos usados na estátua, vista por Daniel, ou interpretada por Daniel no sonho de Nabucodonosor, e os 3 primeiros animais vistos no sonho, agora aqui revelados em Daniel 7. Mas falta ainda o 4º animal. Vamos então falar dele. Aquele que, aliás, mais espantou o profeta e que mais atraiu a sua atenção. E o que é que nos diz então o texto bíblico? Podemos ler precisamente o versículo 19, que diz o seguinte: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. O que é que representará este monstro autêntico, feroz e destruidor? Ora, não há nenhuma dúvida. Lembra-se qual era o metal que vinha a seguir aos que já vimos, aos 3 que vimos na estátua de Daniel 2, para aqueles que tiveram a oportunidade já de ou estudar na Bíblia ou ver o nosso episódio. Precisamente eles eram 4. Ora, o primeiro era a cabeça de ouro, já vimos, representava a Babilónia, é sempre bom irmos revendo. O segundo era o peito e os braços de prata, representavam
a Medo-Pérsia, o terceiro era o ventre e as coxas de cobre, que representavam a Grécia. Mas o quarto era representado pelas pernas de ferro, que simbolizavam precisamente o Império Romano. Ora, seguindo então a mesma sequência, o quarto animal, que vemos que era um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro, que destruía tudo à sua passagem, obviamente, ele só pode representar, na mesma coerência, o Império Romano. O Império que começou no ano 168 a.C. e que vai durar até 476 depois de Cristo. Podemos também ter uma ideia, embora normalmente o Império Romano já é mais conhecido, porque também mais estudado, obviamente, pela história que a nós temos acesso, mais do que as civilizações mais antigas, e, portanto, podemos ter uma ideia de todo o território que veio a ser a extensão máxima do Império Romano, que sabemos que envolvia todo o Mediterrâneo, incluía o norte da África, o Próximo Oriente, a Ásia Menor, sobretudo, mas também chegava agora à Europa Ocidental, e aqui, obviamente, era uma novidade, também a Europa Oriental e mesmo a Europa do Norte. Portanto, estamos a falar de um império vastíssimo, como não houve memória em toda a história. Depois de várias guerras entre os dois impérios, Roma acabou por vencer a Grécia, numa famosa batalha, a Batalha de Pydna. Isto aconteceu, lá está, no ano 168 a.C. Vejamos agora alguns pormenores também interessantes que importa aqui notar. Precisamente aqui no capítulo 7, claro, onde estamos, o versículo 19, o que é que ele nos diz? Precisamente que ele tinha estas características de ser diferente de todos os outros, de ter dentes de ferro, unhas de bronze e de ser um animal espantoso e terrível que representa então o Império Romano. É aqui que Daniel vai concentrar de forma particular a sua atenção de uma maneira muito especial. E porquê? Precisamente porque neste animal há um pormenor acima dos outros, ou que o distingue dos outros. E este pormenor vai atrair interesse e curiosidade do profeta. Podemos fazer isto quando lemos o texto. E lemos agora o versículo 20. É muito importante aqui notar isto. Diz o texto que das 10 pontas que tinha na cabeça, da outra que subia de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Então, o que é que nos diz o texto? Que ali existiam chifres ou pontas existentes na cabeça do animal. E aquela ponta pequena, que tinha olhos e tinha uma boca que falava com eloquência, com pompa, e tinha um aspecto mais firme ou mais determinado do que as suas companheiras. O que é que podem representar então estes chifres ou estas pontas? Lembre-se que já estudámos aqui há pouco, mas também que na estátua de Daniel 2, voltemos aí só para situar-nos mais uma vez, que se seguiam às pernas de ferro que representavam o Império Romano. Vinha o que a seguir? Vinham nessa altura, na descrição da visão de Nabucodonosor, os pés, que eram em parte de ferro e em parte de barro. E eles tinham os seus 10 dedos, claro, eram pés, que nós viemos a interpretar que representavam depois os 10 reinos da Europa. Reinos que saíram de onde? Do desmembramento do Império Romano, precisamente a partir de 476 depois de Cristo. Ora, na cabeça do animal agora, este animal terrível e espantoso, que é o Império Romano, vão surgir 10 chifres. E estes 10 chifres, eles vão representar o quê? Precisamente, tal como os 10 dedos na estátua, que eram os 10 reinos europeus que surgiam depois da queda do Império Romano do Ocidente, agora temos 10 chifres que vão representar exatamente a mesma coisa. Ora, isto verificou-se de facto na história? Temos evidências disso para o poder afirmar? Com certeza que sim. Por volta do ano 351 depois de Cristo, o Império Romano era tão grande, tão gigantesco mesmo, que era muito difícil manter a segurança nas suas fronteiras. Por isso, para tentar manter a estrutura, sobretudo política, o Império Romano foi dividido em dois. O Império do Oriente, que a capital ficou em
Constantinopla e depois a capital do Ocidente, que tinha, obviamente, a sua capital em Roma. Ora, estas, podemos dizer que eram as duas pernas e os dois pés da estátua. No entanto, o resultado era outro. O poderio romano, a verdade é que estava mais fragilizado por todas estas razões e depois por guerras e questões internas que foram surgindo. Mas, entretanto, por volta do ano 376 d.C., as tribos bárbaras, que até certo ponto apenas se tinham limitado a fazer o quê? A ficar fora das fronteiras do Império Romano, para aí conseguirem sobreviver, mas agora, ao serem empurradas por um outro povo muito importante, pelos hunos, os povos, chamados povos bárbaros, passaram as fronteiras do Império e instalaram-se. E o que aconteceu é que acabaram por começar a apoderar-se, pouco a pouco, daqueles territórios e invadiram mesmo diversas zonas e começaram a ter um efeito, que foi desmembrar o Império Romano. Por isso é que temos aqui uma representação do que aconteceu. Então, ao longo de um século, o que é que vai acontecer? Foram-se sucedendo estes ataques e estas tribos bárbaras começaram a ocupar partes do Império e, na prática, começaram a constituir o quê? Reinos que começaram a declarar independência. Então, a partir de cerca das 60 tribos, 10 destas tribos vão começar a distinguir-se e a tomar um lugar muito importante. Quem são estas tribos? É fácil identificarmos. Curiosamente, muitos de nós as estudamos em Portugal na história. Falamos dos ostrogodos, dos vândalos, dos burgúndios, dos lombardos, dos anglo-saxões, dos francos, dos alamanos, dos suevos, dos érulos e dos visigodos. E aqui, obviamente, um pormenor que, particularmente, para quem nos está a ver e acompanhar em Portugal, de onde, obviamente, estamos a fazer este programa, Portugal, claro, ele faz parte do território coberto por estes reinos, ou de um reino que veio a ter origem nestes povos. Por exemplo, repare que os anglo-saxões fixaram-se onde? Naquilo que hoje nós conhecemos, essencialmente, como a Grã-Bretanha. Isto, obviamente, fazendo uma generalização. Ora, os francos, eles formaram o que depois viria a ser a França, como nós conhecemos hoje. Os burgúndios formaram o reino que daria origem à Suíça. Os visigodos ocuparam, essencialmente, a Península Ibérica e, particularmente, formando o território, mais tarde, que vem dar origem ao país Espanha. Os érulos ocuparam a Itália, os vândalos foram, essencialmente, para o norte de África e os suevos estabeleceram-se mais na parte nordeste da Península Ibérica, onde, obviamente, mais tarde, vai começar o Condado Portucalense e o país Portugal. E depois temos ainda os alamanos, que puseram as bases para aquilo que depois viria a ser futuramente a Alemanha. Temos ainda os ostrogodos, que fundaram o que seria mais tarde, obviamente, essencialmente os países da Jugoslávia. E, finalmente, os lombardos, que dariam origem ao reino da Áustria. É muito interessante, portanto, olhar para esta realidade e fazer esta comparação entre o que a Bíblia ensina, profeticamente ficou revelado, e a história tal como ela é conhecida. Mas, neste caso, voltemos à visão de Daniel, porque na continuação o profeta vê surgir então o quê? Entre as pontas, entre estes reinos estabelecidos no que restava do Império Romano do Ocidente, ele vê surgir uma ponta ou um poder, já sabemos, um reino diferente dos outros. E por isso é importante olharmos bem o que é que nos diz o texto. Vamos ler aqui o versículo 20, que diz que das 10 pontas que tinha na cabeça, já vimos o seu significado, da outra que subia de diante das quais caíram 3, o que é que aconteceu? Estamos a rever este texto. Havia uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Temos então aqui uma ponta diferente. Esta ponta tinha uma boca que falava, tinha olhos de homem e tinha um aspecto mais decidido e mais firme do que as outras pontas ou chifres. E repararam neste pormenor que o profeta aqui vai acrescentar. Ao surgir e ao crescer, esta ponta faz cair 3 das pontas iniciais. Ora, o versículo 21 diz que este poder, ele faria algo de terrível.
seria um poder que teria uma capacidade de perseguir, que se levantaria contra aqueles que ficassem fiéis a certos valores. E esses valores são de tal tipo que, por causa disso, essas pessoas são chamados os santos. Ora, esta era a ponta que já tínhamos mencionado há pouco no versículo 8. Aliás, o versículo 8 o que é que dizia? Vamos relembrar. Eu, Daniel, estava considerando as pontas e eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante das quais as 3 primeiras foram arrancadas. E depois, como vimos, tinha olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Então, o profeta dá, entre estes 2 textos que falam da mesma realidade, ele dá-nos uma série de pormenores que mais tarde, não será hoje, mas mais tarde, no próximo episódio, vamos usar estas características para conseguir identificar com mais pormenor de que poder estamos a falar quando falamos desta dita ponta pequena. Portanto, note o seguinte, o profeta vê surgir os reinos da Europa. Ele vê-os através daquelas imagens do fantástico. Esses reinos eram saídos de onde? Do Império Romano. Mas depois ele vê sair de entre eles o quê? Um poder diferente. Um poder que já não tinha aquelas características, vamos dizer assim, características animalescas. Porque lembre-se, isto é um pormenor sempre importante. Tudo o que nós estamos a ver, a estudar aqui, tem a ver com as imagens que foram mostradas na visão. Ora, os vários animais com as suas características bestiais e animalescas, obviamente, esses animais representavam os vários poderes, reinos. Mas agora, este surge com estas características diferentes. Tinha características diferentes, portanto, era um poder que estava revestido também de um aspecto e de atitudes que agora, em vez de serem animalescas, eram atitudes de homem, mais próximo da realidade de um homem. Ainda assim, uma coisa é certa. O poder destruidor que era dado a esta ponta, ela não tinha ainda uma autoridade absoluta. Ela não poderia continuar indefinidamente a perseguir e a matar aqueles que eram filhos de Deus, porque esse é o trabalho que ele vai fazer, esse poder. Por isso, mais uma vez, surge em cena o personagem glorioso que tinha sido visto pelo profeta. Aonde? Aqui no versículo 22. O que é que diz o texto? Volta a referir o mesmo personagem. Até que veio o ancião de dias e foi-lhe dado o juízo. Foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Voltamos então a este ser que o profeta tinha visto lá no início, no tribunal celeste. Mais uma vez, o julgamento no céu põe fim a quê? Às atividades na terra deste poder, representado pela ponta pequena. Portanto, nós estamos a ver uma espécie de zoom, um zoom profético, feito em que área este zoom? Sobre a descrição que o profeta viu inicialmente. Portanto, no versículo 8, o profeta introduz esta ideia de uma ponta pequena e dá até algumas características. Mas depois o tribunal do céu entra em funções e vai fazer o quê? Vai limitar o poder desta ponta. E aqui o profeta acrescenta o quê? Que este poder vai fazer guerra aos filhos de Deus e que vai atacá-los. Mas a sua ação, ela é parada pelo tribunal do céu. E finalmente, os filhos de Deus obtêm uma grande vitória. Esta é, portanto, aquela que, mais uma vez, como temos feito até aqui, vamos considerar como uma verdade central desta visão. Qual é essa verdade? De tal maneira é importante esta parte da profecia que o profeta vai lhe dar toda uma explicação, se quiser, detalhada. E para isso vamos ler o que diz então o texto no versículo 23. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então,
Quanto ao quarto animal, está claro. Ele será o quarto reino na Terra, o Império Romano, já vimos isso. Mas neste caso, falamos de um império diferente de todos os outros. Porquê? Pela sua agressividade, pela sua violência, pela sua crueldade, porque nada pode resistir à sua força. Mas a explicação vai continuar sobre o que vem a seguir. Vamos ler então o que nos diz o versículo 24. Quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro rei, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então cá temos a mesma coisa que já vimos, mas com mais detalhe. As 10 pontas na cabeça do quarto animal, nós já sabemos, são 10 reinos que surgiriam do primeiro. E depois desses 4, surgiriam depois dos 10, surgiria então um outro diferente deles e que abateria 3 dos anteriores. Então, nós chegamos aqui, neste momento, àquilo que é realmente o sentido essencial desta profecia. E estamos, vamos dizer, prontos para descobrir aquilo que de tal maneira intrigou e preocupou o profeta que o obrigou a entrar numa explicação mais pormenorizada. Ou seja, estamos ao ponto de poder reunir todos os dados possíveis, a partir de Daniel e de toda a Bíblia, para encontrarmos evidências para descobrir o quê? O que é este poder? Qual é a ação deste poder que surge no meio dos outros reinos? E, de facto, é muito importante percebermos que poder é este, que é aqui designado por esta ponta pequena. Quando é que o vamos fazer? No próximo episódio. Uma questão também de gerirmos o tempo, e porque aqui estamos com tantos detalhes, nós vamos continuar no próximo episódio a compreender o que vai suceder-se e qual vai ser a ação deste poder. Mas até lá, podemos ficar hoje com uma certeza de que as profecias revelam-nos de que Deus está no comando da história, de que Ele conhece cada detalhe. Mas agora, não interprete mal esta frase. Deus estar no comando da história não significa que Deus decide o que vai acontecer no lugar das pessoas. Como se todos os poderes nesta terra e todos os reinos fossem como que apenas fantoches que na prática não têm capacidade de decidir. Não. Mas significam que o seu povo foi advertido através da profecia para se poder preparar. E foi advertido para que a sua fé fosse confirmada também. Mas, acima de tudo, para que a esperança do povo de Deus, aqueles que querem estudar e entender o que está revelado, essa esperança fosse fortalecida. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. E se Ele o pode fazer com a história da humanidade, Ele também o pode fazer com a história da sua vida. Mas a história do cristianismo, ela vai ser fortemente marcada por este poder, um poder diferente, mas que vai trazer desafios enormes ao povo de Deus, àqueles que querem continuar a ser fiéis à sua palavra. E por isso fica o desafio para não perder o próximo episódio do programa Em Busca da Verdade, para irmos à procura de encontrar essas explicações que a palavra de Deus e a profecia nos deixaram revelados. Até lá, que Deus o abençoe, continue também em busca da verdade. Até breve.